Costumamos dizer que o melhor amigo do homem é o cachorro, um animal fiel que nos apoia em qualquer situação. Só que isso não é uma regra. Para alguns soldados poloneses, durante a Segunda Guerra Mundial, a posição de melhor amigo ficou para um urso chamado Wojtek. Só que ele não ficou apenas como mascote do pelotão. O urso, literalmente, ganhou a posição de soldado, com direito a salário e possibilidade de subir de patente. Meu nome é Ivan Lima e você é meu convidado para desbravar uma aventura digna de cinema. Em alguns momentos do início da década de 1940, uma criança de Ramadã, no Irã, encontrou um filhote de urso órfão em uma região montanhosa. O pobre animal havia perdido a mãe, que tinha sido morta por caçadores. Em 1942, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, alguns soldados poloneses que passavam pela região se encontraram com esse menino e o pequeno animal. Em troca de comida, a criança deu à equipe um novo membro. Claro que essa não seria uma atitude tão incomum, exceto pelo fato de que o novo integrante era um urso. Só que antes de conhecer os oficiais que se tornariam sua família, o pequeno animal recebeu cuidados em um campo de refugiados durante 3 meses. Passado esse tempo, ele finalmente se juntou à 22ª Companhia de Suprimentos de Artilharia do 2º Corpo do Exército Polonês. Os soldados acabaram dando o nome de Wojtek ao filhote, uma combinação de 2 palavras que podem ser traduzidas como guerreiro feliz. Segundo alguns relatos, o urso era como uma criança ou um cachorro pequeno. Não é exagero dizer que ele era tratado como se fosse um bebê pelos oficiais, que o alimentavam tanto com leite comum quanto com leite condensado quando era pequeno. À medida com que ele crescia, os membros do exército acrescentavam mais opções à dieta, como peixes, frutas e mel. Por causa de todo o tratamento especial e, sobretudo, o carinho, Wojtek meio que sentia que eles eram os pais dele. Como ele cresceu com os soldados, o urso acabou desenvolvendo alguns hábitos bastante curiosos. Ele amava dar umas baforadas em cigarros e comê-los em seguida. Além de beber cervejas direto das garrafas, quando os soldados estavam em um momento mais tranquilo, e de vez em quando, Wojtek até brincava com os companheiros de cabo de guerra, ou lutinha, se é que podemos chamar assim. Claro que, quando ele cresceu, os soldados pararam de disputar brigas com receio de se machucarem. E o urso percebeu isso. Para que um dos seus passatempos favoritos continuasse, ele aprendeu a demonstrar gentileza e até permitia que um soldado ou outro ganhasse dele de vez em quando. Ele também tinha o costume de tomar café da manhã e passar as noites sentado ao redor de uma fogueira com os seus amigos. Um soldado polonês chamado Wojciech Narebski explicou à BBC que Wojtek era como uma fonte de energia e alegria para os soldados. Longe das famílias e do país de origem, o urso ajudou muito a desestressar os oficiais. Afinal, estamos falando de uma guerra, um contexto que pode abalar muito o psicológico dos envolvidos. Wojtek era tão inteligente que só de observar ele aprendeu a entrar nas tendas de banho, ligar o chuveiro para ficar embaixo d'água se refrescando. Isso seria muito bonitinho se não fosse pelo racionamento de água que eles passavam. Algumas vezes, os soldados até ficavam sem tomar banho por causa disso. O urso ainda aprendeu a assustar novos recrutas, pegando-os de cabeça para baixo como se fosse devorá-los. Imagina se essa brincadeira desse errado, hein? Ele até dormia com o restante da companhia, em barracas ou tendas. E como se não bastasse tudo isso, Wojtek ainda aprendeu a marchar em pé com o pelotão, usando apenas as patas traseiras, claro, e conseguia até mesmo bater continência. Quando a unidade marchava para uma missão no campo de batalha, o urso também ia ao lado deles.
Como o trabalho da unidade era carregar suprimentos e munições para outros pelotões, Wojtek começou a imitar seus companheiros e aprendeu a carregar caixas bastante pesadas até os outros soldados. Ainda em 1942, o segundo corpo do exército polonês foi orientado a se juntar ao 8º Exército Britânico na Itália. O problema era que o alto comando britânico não permitia qualquer tipo de animal no acampamento deles. Portanto, Wojtek não poderia pegar o transporte, já que ele não se enquadrava na categoria mascotes e animais de estimação. Foi então que o exército polonês formalmente recrutou o urso para seu corpo de militar, dando a ele a posição de soldado na 22ª Companhia de Suprimentos de Artilharia. Daquele dia em diante, ele foi incluído em todas as listas de soldados, com seu próprio número de série e até mesmo participação na folha de pagamento. Na época, ele estava com 91 quilos. Um valor pequeno, se comparado com os mais de 220 quilos que ele passou a pesar anos mais tarde. E apesar de passar muito tempo com os humanos, Wojtek também gostava de se divertir com alguns animais. Para você ter uma ideia, o melhor amigo dele era o dálmata de um oficial britânico. Os dois até brincavam de luta juntos. Por mais que o urso tivesse a personalidade gentil e amigável, essas brincadeiras não deixavam de ser perigosas. Só que nem todos os animais eram fãs dele. Certa vez, Wojtek chegou próximo de um cavalo e recebeu vários coices. Um na cabeça e outros no pescoço. Isso meio o traumatizou e ele passou a manter distância de mulas e cavalos depois do episódio. Além disso, o urso também não se deu muito bem com um macaco. E outro urso também que foram adotados. Podemos dizer que ele só começou a trabalhar como soldado na Palestina. Um dia em que ele deu suporte durante a captura de um ladrão que queria roubar munição do complexo onde o pelotão estava. O suporte, no caso, tem a ver com o susto que o bandido tomou ao entrar na sala de equipamentos e se deparar com um urso que estava acostumado a dormir no local. Como o espanto foi grande, os outros soldados acordaram e conseguiram prender o ladrão a tempo. Vale lembrar que um dos momentos marcantes para os poloneses na guerra foi durante a sangrenta Batalha de Monte Cassino, em 1944. Foram 4 batalhas, realizadas entre janeiro e maio daquele ano, com o objetivo de avançar pelas zonas de batalha até Roma. O porquê do conflito ter recebido esse nome não vem ao caso no momento. Fato é que Wojtek serviu bem mais do que uma boa companhia durante as batalhas. Pode até parecer mentira, mas os relatos da época contam que ele carregou, com as próprias patas, algumas caixas de munição, vindas de caminhões de suprimentos para os locais onde a equipe de artilharia estava. Algumas dessas caixas pesavam cerca de 45 quilos. Outras precisavam de 4 homens para serem levadas. Seja como for, a história conta que o urso não derrubou uma sequer. Quando as batalhas chegaram ao fim, o emblema oficial da 22ª Companhia foi modificado para ter o desenho de urso segurando um míssil, como forma de homenagear a ajuda e o trabalho do animal durante a guerra. Wojtek até foi promovido a cabo posteriormente. O legal é que todas essas aventuras acabaram sendo adaptadas para algumas mídias como videoclipes, letras de músicas, jogos de tabuleiro, um documentário e até uma vindoura animação anglo-polonesa. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a unidade do urso tinha se deslocado para algumas áreas rurais da Escócia. Só que a estadia deles não durou muito por lá, já que seus supervisores ordenaram que todos fossem para Edimburgo, onde ficaram até 1947. Naquele ano, a unidade foi desmobilizada, mas o urso acabou ficando na cidade, pois se tornou bastante popular entre os habitantes. Foi então que ficou decidido que o urso seria realocado no zoológico de Edimburgo.
E por lá, ele sempre recebia visitas dos seus antigos amigos do exército e de alguns jornalistas interessados nos detalhes dessa história. Wojtek acabou morrendo em 1963, com 1,80 m de altura e 22 anos de idade. Um número alto, se considerarmos que ele participou de uma guerra mundial. Além disso, a cidade de Edimburgo, até hoje, tem um memorial em homenagem a ele, com direito a uma grande estátua de bronze em tamanho real. E não apenas lá. Cracóvia, na Polônia, também fez questão de montar uma estátua de Wojtek. Uma história incrível nessa relação dos animais com os homens. Será que não passou da hora de vermos a necessidade que temos uns dos outros? E que isso pode restabelecer o contato com o mundo em que vivemos? Eu fico por aqui. Até mais. Um grande abraço. Tchau!